acessar o Cigaa e pegar o texto. Tá bom? Outra coisa importante. Eu acessei o Cigaa quando eu criei o Meet dessa aula e enviei o convite para todos vocês, para o e-mail que está no Cigaa cadastrado, para o e-mail de vocês que está cadastrado no Cigaa. Então, todos vocês têm acesso à nossa aula sem precisar que eu autorize, tá? Utilizando o cadastro que está no Cigaa. Ou seja, a maioria de vocês tem entrado na aula sem precisar da minha autorização. Quando vocês pedem para entrar, vocês já estão entrando direto na sala. Tanto é que vários estão entrando antes de mim. Quando eu entro, já tem uns 5, 6 alunos na sala. Tá bom? Fica a dica para os outros que estão entrando e aguardando a minha autorização, que se vocês entrarem com o e-mail que está cadastrado no Cigaa, vocês vão entrar sem dificuldade, sem ter que esperar por mim. Tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre a reforma nas artes aplicadas que se dá na Inglaterra desse tempo. Que se dá na Europa, né? Primeiro, o que acontece? Esse é um período de revisão, tá? De revisão estética, de revisão ideológica em toda a Europa. A esquerda europeia elabora uma linha de ação nova. Olha, autorizando a Joyciane agora. A esquerda europeia elabora uma linha nova de ação, o manifesto de Marx e Engels em 1848, tá? E traz uma série de propostas revolucionárias em contraponto às reformas parciais que vinham sendo apresentadas até então. E o debate político ele se desloca para as questões de princípio e deixa de lado os vínculos com a técnica, né? Questões de princípio quer dizer passa a discutir o cerne da questão, né? E não com qual técnica, com qual método vai se resolver um problema urbano, mas que resolvendo-se o problema social chegaria-se a uma melhor condição urbana. E as leis sanitárias que haviam sido elaboradas antes de 1850 pelos novos regimes trazem um espírito diferenciado para aquelas cidades, diferente daquele espírito originário que tornam essas intervenções urbanísticas possíveis na segunda metade do século. Tá? Com isso, o que acontece? Os países passam a viver momentos políticos novos, tá? Não necessariamente regimes de esquerda, tá? Não necessariamente regimes baseados nessas novas ideias, tá? Mas que ainda não é o momento dos regimes de esquerda. Tá? Os regimes de esquerda eles vão ser uma característica do século XX, então não é o que está acontecendo agora no mundo, mas o que está acontecendo agora é uma consolidação dos estados nacionais da forma como a gente conhece, tá? Uma série de monarquias estão deixando de ser monarquias e se tornando repúblicas com as características modernas de uma república, então com os símbolos nacionais que a gente tem hoje, então república com hino, com bandeira, tá? Com constituição republicana, que é um resultado da Revolução Francesa, é um legado que a Revolução Francesa deixa, tá? E a Revolução, bom, e a Revolução Francesa, ela, apesar de tudo que se possa questionar sobre como ela foi implantada, ela deixa um legado
de liberdade, dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Que é importante para os regimes democráticos que estão sendo implantados. Tá? Não apenas os regimes que estão deixando de ser imperiais, tá? Monárquicos, para se tornar republicanos, mas aqueles locais que são colônias. Eu vou apresentar slide, mas eu ainda não estou falando em slide, tá? Eu não estou utilizando slide ainda. Obrigado. Mas aqueles locais que são colônias de países europeus, como é o caso do Brasil, tá? E que vai se tornar um país independente. Então, o século XIX ele vai assistir à independência de uma série de colônias. Isso é um momento importante nessa virada que o século XIX vai assistir, tá? O século XIX ele é um momento de virada nesse sentido, de virada política, de virada cultural, tá? Justamente porque acontece a Revolução Francesa, porque acontece a Revolução Industrial, que são dois marcos importantíssimos na história do mundo ocidental, na história do mundo como um todo, tá bom? Junto com isso, eu quero apresentar para vocês um conceito que ele é trazido no século XIX, que é o conceito de modernidade. Tá? O conceito de modernidade, e agora sim eu quero apresentar a slide, janela. Então, o conceito de modernidade, ele perpassa os séculos XIX e XX, mas ele tem início no século XIX, tá bom? Pronto, tá aparecendo, né? E ele tem relação com essa expectativa, essa esperança, esses, esses ares que se cria. Deixa eu ver a melhor palavra que eu posso usar para vocês. Eu estou falando aqui sem script, tá? Eu estou falando sobre esse perfil que o século XIX vive, que é um período de... A gente fala, uma pessoa... Tem a pessoa que vive braba e a pessoa que vive positiva. Quem me ajuda? É uma palavra que me fugiu aqui. Ocultar, ignorar. Otimista, Rafaela. Tá? O século XIX ele vive um espírito de otimismo em relação ao futuro, tá? Justamente porque a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o processo de desenvolvimento das cidades, a forma como as cidades estão crescendo, tá? O desenvolvimento social, isso gera uma expectativa. O desenvolvimento das línguas, dos estudos, tá? Gera uma expectativa muito boa
principalmente no ambiente europeu. E a gente está falando aqui muito mais de ambiente europeu do que de outra coisa, tá? A gente não domina o ambiente asiático, o ambiente americano ele vive um espelho do ambiente europeu, porque o ambiente americano nessa época ele já perdeu a sua característica original, né? E ele já vive um espelho do ambiente europeu. Então, essa expectativa positiva, essa expectativa otimista que se vive no século XIX, ela só vai ser quebrada com o advento das duas grandes guerras mundiais. Tá? É que, por mais que tenha havido outras guerras, essas duas chamadas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda, elas são as guerras que vão deixar a Europa num estado de, aí sim, num estado de pessimismo, e que vão fazer a Europa olhar para trás, olhar para si, vamos dizer assim, a Europa. Aí eu estou cometendo um erro com a minha fala aqui, eu quero que vocês percebam que a gente tem que corrigir isso em redação, tá? Estou dizendo que a Europa olha para si, a Europa não olha para si, porque a Europa é um continente, né? E um continente não olha para si. Quem é que olha para si? São os europeus, né? O povo europeu tem que olhar para si, tem que rever o que está acontecendo, tem que rever o que fez, tem que rever a sua história. Então, aí a gente tem que mudar o que a gente disse. Então, as duas grandes guerras fazem o povo europeu olhar para a sua própria história, olhar para o que aconteceu, tá? E rever uma série de coisas. Então, entra-se num tempo de maior pessimismo, de menos credulidade no futuro, em Deus, numa série de coisas. Porém, o século XIX vive um período de otimismo, de grandes expectativas, tá? E a palavra modernidade, que não é o movimento moderno, tá? Modernidade aqui não é o movimento moderno. A ideia de modernidade é uma ideia relacionada ao campo estético, ao campo cultural, tá bom? Ao campo industrial também, mas principalmente ao campo estético cultural. E é um termo que aparece no século XIX. Também a gente não pode confundir com o que se chama de idade moderna. O que é idade moderna? É aquele período da história da humanidade que começa com o Renascimento. Tá? Então, se vocês quiserem tomar essa anotação, aí é importante. Idade moderna é uma coisa. Ela é aquele momento da história que começa com o humanismo renascimento. Isso aí é a idade moderna. O que é modernidade? É esse período estético e cultural que se inicia de meados para fim do século XIX, tá bom? E que tem a ver com a transformação estético-cultural, porque a Europa passa a partir das grandes revoluções. E o movimento moderno já é outra coisa, é uma resposta do mundo das artes que vai acontecer no século XX, tá? E que vocês vão estudar para frente. Mas que vai se dar no século XX e que vai ter uma expressão grande em todos os campos artísticos. Bom, o que se chama de modernidade? Tá? Ela tem início em meados do século XIX, a partir do que se chama de Revolução Industrial. E aí eu quero chamar a atenção o seguinte para vocês. Tá? Existe um primeiro momento de desenvolvimento da, 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 da maquinaria, tá? E que ainda não é a chamada Revolução Industrial, que é quando se, que é quando se descobre a força da água, que é quando são inventadas as rodas d'água, tá?
que é quando se descobre a força do boi, são inventados os moinhos. Isso aí, gente, antes da Revolução Industrial, já se tinha descoberto. E isso começa a auxiliar muito os trabalhadores das associações de artesãos, das guildas, tá? Que já existiam antes da Revolução Industrial, no trabalho deles. Porque a força que era a força que era imprimida pelo braço pesado, pelo braço forte do artesão, do trabalhador, né, passa a ser substituída pela força animal, pela força da água, pela força do vento. Isso é um momento importante, é um passo importante para se chegar à Revolução Industrial. Porém, a descoberta, primeiro, do vapor d'água, do uso do vapor d'água na criação de máquinas e depois da combustão, tá, do motor a combustão, é que realmente produzem o desenvolvimento industrial como ele vai acontecer no século XIX. E é um período de desenvolvimento extremo das ciências, da técnica e da tecnologia até as formas que nós conhecemos hoje. Então, o que está se desenvolvendo nessa época não é apenas a ciência industrial, tá? As outras ciências, a química, a física, em outros campos também estão se desenvolvendo, a biologia. Os estudos da biologia avançam muito no século XIX. Tá? Os estudiosos em biologia, os estudiosos em antropologia social, os sociólogos, é gente que viaja pelo mundo inteiro coletando informações das sociedades, da natureza. É um período de independência das colônias, como eu citei ainda agora, de consolidação dos estados nacionais, e em que prevalecem os regimes democráticos. É um período desenvolvimentista, é um período em que há uma corrida armamentista, tá bom? Não é ainda um período de guerras, mas é um período em que os estados se armam, se preparam para a guerra, tá? É um período de configuração política entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Então, os países que possuem o poder de se industrializar, eles são os desenvolvidos. E os que não possuem esse poder, ou seja, os países que precisam comprar os meios industriais, eles são subdesenvolvidos. Tá? Desenvolve-se mais ainda, eu comentei na aula passada, né, o surgimento da propriedade privada, da noção de propriedade privada, e desenvolve-se mais ainda a noção do bem privado, e demarcam-se territórios e fronteiras. Tá? O século XIX no Brasil, 18 e 19, são períodos em que as fronteiras do Brasil são demarcadas. A coroa portuguesa contrata uma comissão demarcatória de fronteiras. Então, são uma série de arquitetos e outros profissionais contratados para viajar aos interiores do Brasil, demarcando as fronteiras do nosso país, tá? De acordo com o mapeamento feito ainda no período colonial do Brasil e do Grão-Pará. E pela primeira vez a cultura alcança uma amplitude mundial, tanto na mídia, quanto nas artes, quanto nas guerras. Tá? Quando eu falo em mídia, eu estou falando o alcance que tem, por exemplo, o telégrafo, o alcance que vai ter o rádio, o alcance que terá a fotografia, o cinema, tá bom? A comunicação de uma forma geral e também as guerras. A modernidade vai viver também o ápice do pensamento, do desenvolvimento do pensamento descendente do humanismo e do iluminismo. Vocês se lembram que a gente estudou no período passado que o humanismo, ele pela primeira vez colocava
Olha aí, eu usando o humanismo como se ele fosse um sujeito, né? No pensamento humanista, no período do humanismo, os pensadores, os escritores, os filósofos, os artistas, eles pela primeira vez colocavam Deus fora do centro, colocavam o homem no centro, por isso chamava-se humanismo, porque o homem passava a ser considerado o centro da questão. Porém, Deus não era desconsiderado. Tá? Todos eles eram cristãos, todos eles, alguns deles eram teólogos, eram estudiosos da Bíblia. Porém, o homem está definitivamente no centro da questão agora e Deus, para muitos, está completamente fora de questão. Tá bom? Esse é um período de um desenvolvimento grande do ateísmo, ao mesmo tempo é um período de desenvolvimento grande do pessimismo. Tá? É uma outra face da modernidade, é uma face menos desenvolvida da modernidade, tá? Mas ela corre também desde o século XIX, pelo caminho de Nietzsche, pelo caminho de Freud, tá? Que é um ateísmo muito ligado ao pessimismo, a uma visão pessimista do mundo. É o período do desenvolvimento do neoliberalismo. Vocês se lembram que eu falei sobre o liberalismo na aula passada, né? É um período de desenvolvimento de correntes políticas como o totalitarismo e o socialismo, tá bom? É o período da redenção do indivíduo, ou seja, a noção do eu, a noção de que eu posso fazer a minha vida, eu posso tomar as minhas decisões, tá? Eu posso mudar o curso da minha história. Eu não sou determinado pelo Estado, eu não sou determinado pela minha família, que é o que a gente chama de redenção do indivíduo. Tá? E é um período de desenvolvimento dos direitos humanos também. Eles são escritos pela primeira vez. É um período pela primeira vez também na história de coexistência de diversas tendências de pensamento, ao invés de só uma ou duas escolas. Por exemplo, várias tendências artísticas contemporâneas, que são várias faces de um mesmo espírito técnico, que muitas vezes é utópico, muitas vezes é bastante realista. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? A gente vai começar a estudar o Arts and Crafts, o Art Nouveau, também é chamado de Arte Nova. A gente vai estudar várias correntes de vanguarda que se desenvolvem no século XIX, no, no final do século XIX, tá? E aí, pela primeira vez, a gente não tem uma corrente artística predominante. A gente tem várias correntes, a gente tem várias tendências estéticas coexistentes, tá? Que convivem, que são várias faces de um mesmo espírito. Ao mesmo tempo, é um período de convivência de extremos, de convivência dos diferentes, do racional e do emocional. Tá? Por que eu falei ainda agora que é um período de extremo otimismo em toda a Europa, mas é um período em que se desenvolve o pensamento pessimista. Tá? É um período de desenvolvimento de pensamentos diferentes. Por quê? Vocês se lembram que durante o Iluminismo se desenvolveu tanto o racionalismo quanto o romantismo, né? O pensamento racional ele traz o desenvolvimento do objetivismo, do progressismo, do outro termo que me falhou agora. Mãe, ordem e progresso é uma expressão de qual corrente de pensamento mesmo? Positivismo, né?
Ajuda aqui para os universitários. E, por outro lado, tá, eu falei do racionalismo, por outro lado, o romantismo, ele leva ao desenvolvimento do subjetivismo. Eu falei objetivismo. O subjetivismo, que é o desenvolvimento do pensamento baseado no eu, e que é um pensamento mais negativista, que é um pensamento mais pessimista, tá? Então são extremos, o racional, o emocional, a essência e a existência. A religião e o deísmo, que aí não são esses dois pontos aqui, tá? O ateísmo, o sincretismo, o fundamentalismo, o agnosticismo, o otimismo, o pessimismo. Tá bom? Nietzsche, no livro Assim Falou Zaratustra, escreve o seguinte: saberemos ainda o que está certo e o que está errado? Não andaremos à deriva como se atravessássemos um nada infinito? Não sentiremos o gosto do espaço vazio? Não é verdade que ele é cada vez mais forte? Não será que nos espera uma noite cada vez mais negra? Deus morreu e continua morto, e fomos nós que o matamos. O que havia de mais sagrado e mais poderoso em todo o mundo foi mortalmente ferido pelos nossos punhais. Quem limpará o sangue que nos cobre? Não será esse um ato demasiadamente grande para nós? Não teremos que nos tornar deuses apenas para parecermos dignos desse ato? Aqui é uma ilustração do Charlie Chaplin. Aliás, eu estou usando várias ilustrações do Chaplin, né? Eu achei que eu estava ouvindo a voz do Josué. Estou usando várias ilustrações do Chaplin aqui em tempos modernos. Outra citação. Jean-Paul Sartre. É muito incomodativo que Deus não exista, porque desaparece com ele toda a possibilidade de achar valores num céu inteligível. Nós estamos sós e sem desculpas. Eu acho que não cabe eu falar aqui sobre o existencialismo, tá? Na verdade, esse conteúdo de existencialismo é de uma outra aula minha. Deixa eu pular. Alguns expoentes do pensamento dessa época são Nietzsche. Nietzsche é alemão, filósofo, tá? Contribui para a ciência uma crítica ao discurso cristão. Ele pensa na vida como valor supremo. E aqui eu apresento, dentro da realidade do cristianismo, uma série de pensamentos de Nietzsche. Ele é considerado o pensador mais significativo do século XIX. Não há fatos eternos, assim como não há verdades absolutas. Essa frase todo mundo conhece, né? Não há verdade, não existe verdade absoluta. Quem escreveu foi Nietzsche. O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. Nietzsche. É necessário ter o caos aqui dentro para gerar uma estrela. Uma frase com certeza baseada no desenvolvimento da física quântica, né? E no descobrimento de como surgem as estrelas. Tudo é precioso para aquele que foi por muito tempo privado de tudo. Também um pensamento muito conhecido hoje. Dilthey, alemão, filósofo, psicólogo, teólogo, pedagogo. Ele dá continuidade às ideias de Kant, Immanuel Kant e de Schleiermacher. Trabalha a crítica da razão histórica, da razão pura, estuda o homem e o comportamento humano. Ele é um dos que declara a falência da filosofia como campo metafísico. Edward Taylor, inglês, antropólogo, chamado pai do conceito moderno de cultura, afiliado à cultura evolucionista como a base funcional para desenvolver a sociedade e a religião, reintroduz o uso da expressão animista para designar a fé na alma, ou a fé no natural de todas as coisas. Para ele, o animismo, ânima, né?
Expressão ânima. Deixa eu colocar aqui no nosso chat. Ânima significa alma. Desenho animado é um desenho com alma, tá? Anima Mundi é aquele festival de animação. Quando você diz, eu quero assistir uma animação, você está falando que você quer assistir um desenho ou uma coisa que tem alma. Essa é a ideia. Para ele, o animismo é o primeiro estágio de qualquer religião. Émile Durkheim. Estão vendo quantos alemães e franceses tem, né? Francês, área do conhecimento, filosofia e sociologia. Ele combina o empirismo com a teoria social e dá novos desdobramentos às teorias de Marx. Normal é o que é obrigatório e é superior ao indivíduo. A sociedade e a consciência coletiva são entidades morais. O homem era um animal e o que o torna humano é a interação social. Ele influencia Marcel Mauss e Freud. Wilhelm Wundt, alemão, médico, filósofo e psicólogo. Cria o Instituto Experimental de Psicologia na Alemanha. Pesquisava aspectos básicos do comportamento como a sensação e a associação. Gente, nesse período, a Alemanha vai desenvolver tanto a filosofia, tá? Uma escola de filosofia tão forte, que desde a Grécia Antiga não se via uma escola de filosofia tão grande, tão forte, tão subjetiva, tão profunda, tá? Quanto vai se ver nesse período na Alemanha. Por isso que eu estou trazendo o nome destes pensadores aqui, tá? É um período em que a França também começa a despontar, mas a escola alemã de filosofia que se desenvolve nesse período é muito importante para o desenvolvimento da modernidade. Ele estrutura, sistematiza e normatiza os estudos da psicologia. E a partir do trabalho do Wundt, a psicologia se configura como ciência autônoma. Max Weber, alemão, da área do direito e da sociologia, ele contribui com Marx e Durkheim para a sociologia moderna. Ele é autor de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e denuncia que o acúmulo de capital provém de movimentos protestantes puritanos e que esses desdobramentos têm vínculos com as ideias de predestinação e de supremacia divina. Rudolf Otto, alemão, teólogo e fenomenólogo da religião, né, contribui para a ciência como precursor da fenomenologia da religião. Sistematiza o método fenomenológico para o estudo da religião como busca pelo sagrado. Ele cria o conceito do chamado luminoso. O luminoso é a ideia do sagrado, tá? O que é o luminoso para o cristão? O luminoso para o cristão é a ideia de Deus, de Jesus, do céu. É aquilo que é sagrado para o cristão, né? O que é o luminoso para o... não sei, eu não posso falar das outras religiões, tá? Mas o que é o religioso, o que é o luminoso para qualquer uma das religiões ou da filosofia? É aquilo que se considera sagrado, é aquilo que se considera supremo, é aquilo em que você se considera inferior, que você tem aquilo como superior a você, que você tem aquilo como algo que rege o mundo, que rege as forças do mundo. É aquilo que ele chama de luminoso, tá? E que vários estudiosos do comportamento humano vão utilizar. Carl Jung vai utilizar também, tá? Para Otto, o sagrado é tremendo, fascinante, majestoso, enérgico e gera no sujeito religioso o sentimento de pavor, que ao mesmo tempo terrifica, o atrai e traz o sentimento de devoção e de submissão. Os seus estudos são a base do estudo das religiões comparadas, fornecendo caminhos para os estudos de fenomenólogos posteriores a ele. Freud, tchecoslovaco, médico, psicólogo e sociólogo. Contribui dedicando-se ao estudo de pessoas que tinham quadro de histeria, cria a concepção de que nós somos movidos pelo nosso inconsciente,
Desenvolve pesquisas sobre sonhos, libido e divisão do aparelho psíquico, que a propósito Jung também vai estudar os sonhos, e ele vivencia as duas grandes guerras mundiais, perde 4 irmãs em campo de ação durante o nazismo. Bronislaw Malinowski, polonês, antropólogo, estabelece a fusão entre romantismo e positivismo. Lembra que eu falei ainda agora que o romantismo ele está no campo subjetivo e o positivismo no campo objetivo do pensamento? Ele funda a escola funcionalista e desenvolve métodos para realizar pesquisa de campo a partir dos seus contatos com grupos aborígenes na Austrália. Olha que eu comentei que os pesquisadores dessa época circulam o mundo inteiro estudando os grupos humanos, estudando a natureza, etc. Realiza estudos sobre os tabus das sociedades pré-letradas e usa pressupostos estabelecidos pelas pesquisas de Freud para compreender a sexualidade dos grupos que ele estudou, embora tenha confrontado algumas de suas próprias teorias. Marcel Mauss, francês, sociólogo e antropólogo, precursor da etnologia nos estudos antropológicos e das formas elementares. Os seus métodos fazem frente às análises sociológicas de Durkheim, que era seu tio. A manutenção das relações sociais se estabelece por 3 momentos, segundo ele, que são dar, receber e retribuir. Carl Jung, suíço, psiquiatra e psicólogo da religião. Ele desenvolve a interação entre os egos, o ego externo e o ego interno. Compreendia que o texto bíblico podia ser usado para desenvolver a experiência interior com Deus, e não como dogmas estáticos e dominadores. Ele não acreditava, não cria, que os conflitos psíquicos tivessem sempre fundamento em algum trauma de natureza sexual, como pensava Freud. Ok, Giovanna? E ele se torna um expoente da psiquiatria alemã porque Freud era evitado e proibido por ser judeu. Paul Tillich, alemão, teólogo e filósofo. Ele traz para a teologia cristã o conceito de teologia da cultura. A teologia de Tillich se ocupa com a existência, se assemelhando à filosofia. Ele trabalha o Deus transcendente à existência, afirmando que a existência de Deus é tão ateísta quanto negá-la. Os ensinos dele se comparam a uma ponte que liga a mensagem cristã à mente moderna. Karl Barth, suíço, teólogo, contribui também na fundamentação da teologia da missão e aspectos da cristologia. E ele via a Bíblia como uma testemunha sobre Deus e não uma testemunha de Deus. Tá? Bom, a gente começa a chegar num período, gente, em que a quantidade de pensadores, a quantidade de filósofos, de homens que contribuem à ciência, e eu trouxe aqui sobre as ciências do pensamento, do comportamento, tá? As ciências ligadas à metafísica. Então, por isso que vocês viram aqui o tempo todo sociologia, filosofia, teologia, tá? Que são as ciências ligadas à metafísica que nos interessam diretamente, porque elas estão ligadas ao campo estético. Imagina se eu trago quem está ligado à biologia, quem está ligado à física, quem está ligado à química. Aí vocês iam ver aqui o nome de Darwin, vocês iam ver o nome dos grandes físicos que vocês conhecem, tá? E que vocês estudaram no ensino médio, e que desenvolveram os recursos de estudo da física que a gente tem até hoje. Então, o século XIX ele é um período de desenvolvimento científico fenomenal. E a gente sabe que tudo isso é possibilitado, em primeiro lugar, pela abertura que o humanismo deu, tá? Desde o período do Renascimento, ao estudo da matemática, ao estudo da natureza, tá? Mas também ao desenvolvimento do pensamento iluminista do século XVII e XVIII, tá? Que traz um interesse aguçado, um interesse
é, crescente, pelo pensamento racional, pelas ciências naturais. Preciso de um copo de água, gente, antes de começar a próxima parte, tá bom? Só um instantinho. Oi, oi, retomando. Aí o que acontece, gente? Diante desse quadro, tá? Que é um quadro de mudança, é um quadro de expectativa, que é um quadro de mudança de paradigma, né? Não é só um câmbio, olha o que eu ia dizer, espanhol na cabeça. Não é só um período de mudança assim, é quando você muda do barroco para o neoclássico, que você permanece no classicismo, mas você está
está saindo de um classicismo exagerado para um classicismo simplificado, tá? Não é isso. Você tá tendo uma mudança de paradigma. Por quê? Você está tendo inserido no pensamento ocidental, tá? Um elemento completamente novo, tá? Que é a necessidade de responder a tudo que tem acontecido devido à ocorrência da indústria, tá? O processo industrial ele gera uma série de consequências, tá? E essas consequências vão desde uma crise social geral, generalizada, que vai se instalando em toda a Europa, tá? E essa crise social, ela tem uma expressão urbana muito forte, tá? Então ela é também uma crise urbana. Essa crise social é também uma crise política. Ah, e isso é por isso que é um período de mudança de paradigma, porque enquanto o pensamento racional, tá? Enquanto esse aspecto da modernidade, que é o lado racional do pensamento, ele está em franco desenvolvimento das ciências naturais, das ciências da Terra, tá? O desenvolvimento tecnológico, a máquina, a criação de todas as máquinas, primeiro a vapor e depois baseadas na combustão, os motores a combustão. Por outro lado, o que está acontecendo é que toda essa crise social, urbana, política, os pensadores precisam responder a isso, precisam corresponder a isso, tá? Acontece uma série de tentativas, e a gente, na aula passada, estudou aquelas utopias pré-urbanísticas, né? A gente falou sobre o falanstério, o familistério, que são tentativas de resolver a, a problemática social que já estava instalada na cidade industrial, né? Mas tentativas elaboradas a partir do industriário ou tentativas utópicas, porque cria-se que o industriário seria capaz, o dono de indústria, ele seria capaz de criar bairros, criar conjuntos, e ser capaz de reunir nesses bairros, nesses conjuntos, todas as condições necessárias, humanas, de bem-estar, para que os seus trabalhadores ali morassem, vivessem, tá, em condições boas, agradáveis e humanas. E isso foi utópico, isso foi uma utopia, tá? A gente depois tem outras experiências em planejamento de cidades, tá bom? Que a gente vai ver até o final da disciplina. Mas o que está acontecendo agora no campo estético, tá? Enquanto que no campo do pensamento, esses homens que a gente viu agora, eles estão procurando estudar o comportamento dos homens, estudar como é que os homens relacionam-se com uns com os outros, como é que eles se relacionam com o sagrado, com o divino, tá? Como é que eles estão entendendo o mundo, como é que eles estão entendendo tudo que está acontecendo. No campo das artes, acontece também uma série de tentativas de responder a isso que está acontecendo, tá?
Então, essa resposta do meio estético, do meio artístico ao processo industrial, ela não é uma resposta imediata, tá? Ela não é uma resposta rápida, então não é assim, aconteceu a Revolução Industrial e de repente surge o design e de repente a gente já tem isso, já tem aquilo. Não, é um processo lento, é um processo que envolve maturação, tá? Porque, em primeiro lugar, o povo europeu, ele é um povo historicista, ele é um povo culturalista, tá? O que que isso quer dizer? Que para o povo europeu, a história, a cultura tem um peso muito grande. E a inserção de um elemento como a máquina, como a indústria, de uma forma tão rápida no cotidiano, causa uma série de atropelos. Tá? Inicialmente, a máquina não é inserida dentro de casa. A máquina está inserida no processo fabril. Tá? Então, na fabricação de roupas, na fabricação de bens de consumo. Nesse primeiro momento, o processo industrial ele também começa a criar máquinas que serão utilizadas como meios de transporte. Então, automóveis, navios, navios, a vapor, tá? Vão ser inseridos no cotidiano, mas isso ainda não veio para dentro de casa. Mas chega um momento que essa máquina vem para dentro de casa. Isso vai alterar demais o rumo das coisas. Porque de repente a pessoa tem um telefone dentro de casa, um ferro de passar roupa que é elétrico dentro de casa, que funciona com uma resistência. Tá? De repente a pessoa tem dentro de casa uma máquina de costura, tá? Que são alguns das máquinas, algumas das máquinas mais antigas que se traz para dentro de casa. O rádio. E essas máquinas inseridas no cotidiano, elas vão ter um peso importante. Elas vão ter um peso importante porque os objetos que se tem até então fabricados, eles têm uma beleza, eles têm uma forma de fabricação, tá? Modo de produção que está baseado no trabalho artesanal, que está baseado num processo de criatividade, tá? Quem é que vai sentir mais isso? É a população que pode consumir mais ou é a população que pode consumir menos? É a população que pode consumir mais, tá? Então, geralmente, é quem vai sentir mais isso aí. A... Vejam bem, como comparar a tapeçaria que um tapeceiro produz no início do século XIX e a tapeçaria que vai ser produzida por uma máquina, tá? O que vai ser produzido, o tecido que vai ser produzido por uma máquina, ele pode ter mais resistência, ele pode ter mais durabilidade, mas ele não vai ter a beleza que um tecido produzido por um tapeceiro, que é um tecido produzido artesanalmente, tá bom? Então, o valor de produção
do artesanal e do industrial ainda vai ser completamente diferente. E quem pode pagar mais ainda vai pagar mais pelo produto artesanal, porque o produto artesanal ainda terá mais valor. Então, a resposta do campo estético a isso, tá? Ela vai acontecer. Professor, seu microfone está desligado. Professor, acho que o seu áudio está desligado, professor. Agora, então esses grupos começam a produzir material projetual, qualidade projetual, de qualidade estética, para ser utilizado pela indústria. Tá? Enquanto isso, alguns teóricos historicistas, alguns arquitetos, artistas, historiadores da arte, tá? Escrevem, defendem, se opondo ao processo industrial, ao produto industrial e defendendo a produção artística artesanal, tá? Dizendo não haver nada de bom na produção industrial. A gente sabe qual é o caminho disso, né? A gente sabe que, na realidade, o caminho a indústria ela não perde, a indústria ela vence, ela se sobrepõe nesse processo, tá? E o que vai ser necessário é que o mundo estético, o campo estético, ele se prepare, ele se arme, ele passe a participar do jogo,
para poder dar a sua resposta ao que está acontecendo. Vamos dizer assim, falando em termos figurados, é o que é necessário acontecer. Então, é assim que vai se desenvolver aos poucos o que a gente vai chamar depois de design, tá? Mas que vai começar a se desenvolver entre o campo das artes visuais e da arquitetura. Tá? Então, essas associações de artistas, ali tem artistas e arquitetos que estão misturados e eles vão desenvolver. O chamado Arts and Crafts, ele é uma espécie de Werkbund, ele é uma associação de artesãos, tá? Eu estou falando uma espécie de Werkbund, mas vocês não estudaram ainda o que é Werkbund. Werkbund, tá? As Werkbunds são como se fossem guildas, associações de artesãos, elas vão se espalhar por toda a Europa nessa época, às vezes criadas de forma institucionalizada, quer dizer, pelo governo, às vezes não, criadas de forma particular pelos próprios artesãos, tá? Mas como forma de reunir os artistas artesãos para que eles produzam material para a indústria, na maioria das vezes material para a indústria, tá? Muitas vezes é material assim baseado no que a indústria produz, muitas vezes é material se opondo ao que a indústria produz, tá? E muitas vezes é material artístico já assim dialogando com o produto industrial. O movimento Arts and Crafts defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Pregava o fim da distinção entre artesão e artista, fez frente aos avanços da indústria, pretendia imprimir em móveis e objetos o traço do artesão-artista, que mais tarde seria conhecido como designer, foi influenciado pelas ideias do romântico John Ruskin e liderado pelo socialista e medievalista William Morris. Durou relativamente pouco tempo, mas influenciou movimentos e tendências posteriores. O que eu quero comentar sobre isso aí? Primeiro, até então, até o período do Arts and Crafts, o artista ele gozava de um status diferente do artesão. Tá? O artesão ele era um artista das artes chamadas menores e o artista ele desenvolvia o que se chamava de artes maiores, grandes artes ou belas artes, né? E o artesão ele desenvolvia o que se chamava de artes menores. As artes decorativas que vão ser desenvolvidas a partir desse período, elas vão elas vão passar a integrar esse mesmo status que as artes maiores tinham, tá? É assim que o designer, ele começa receber o mesmo status, um status semelhante a um tapeceiro que um arquiteto, por exemplo, tá? Mas para isso, por exemplo, como vai acontecer na Deutsche Werkbund, na Alemanha, dentro da Bauhaus, por exemplo, eles vão precisar ter uma formação, eles vão passar pela mesma escola, eles vão ter uma formação estética similar, tá bom? Mas aqui no Arts and Crafts, não. John Ruskin, as ideias dele eram ideias de valorização do passado, de valorização do medieval,
de valorização da história europeia, da história inglesa, tá? Ele era do período do romantismo. Eu comentei na disciplina passada que o John Ruskin ele é o nosso introdutor. Ele é o introdutor do pensamento e das primeiras atitudes de preservação, conservação e restauro de patrimônio histórico. Tá bom? Vamos adiante aqui desse quadro. Ele influencia tendências posteriores como o Art Nouveau, a Bauhaus, que de certa forma vai herdar essa reação que se gera no movimento de Morris contra a produtividade anônima dos objetos da Revolução Industrial. Né? Quem cria, quem desenhou essa chaleira que está sendo reproduzida pela indústria? Quem foi que desenhou aquele telefone que está sendo produzido, que está sendo reproduzido, que está indo para a casa de todo mundo? Esse era um grande questionamento. Esse telefone foi feito de qualquer jeito? Né? Por que ele é grande demais? Por que tem um pedaço na frente e outro aqui na orelha? Por que não se cria um telefone mais simples, mais leve, mais anatômico? Por que não se divulga o nome de quem criou? O próprio modernismo, o movimento moderno, no design gráfico, no desenho industrial e na arquitetura, vão ser influenciados pelo movimento Arts and Crafts. Uma das influências do Arts and Crafts é o Charles Percier. Tá? Percier ele é desenhista de objetos francês. Tá? Ele trabalha, por exemplo, desenhando o trono de Napoleão. Se alguém voltar a esse conteúdo e estiver enganado, me corrija. Tá? E ele, pela primeira vez, é um cara que é contratado por um governo para desenhar a mobília de um palácio. Tá? Pierre Fontaine, que trabalha com ele, eles marcam esse tempo. Eles acabam sendo tratados hoje como precursores do design. Então, eles não são ainda designers, mas eles são considerados precursores do design por causa disso. O Robert Adam, ele é o primeiro de que a gente tem notícia que projeta um edifício e também projeta os objetos do interior dele. Tá? Ele projeta tanto os edifícios quanto as mobílias do interior desses edifícios. Robert Adam era um arquiteto. O Augustus Pilgrim, ele também foi teórico do restauro, tá? Também era historicista, também medievalista. Né? A gente vê nas características dos edifícios dele, isso aí. Está muito ligado ao romantismo, ao movimento romântico na arquitetura. E ele desenhava não só ele projetava não só o edifício, como fazia o projeto de interiores das edificações. Por mais que, gente, a gente fique assim, mas o que, é que tem de mais o cara ter projetado os interiores? É que não era comum a mesma pessoa projetar o edifício inteiro, tá? Projetar os interiores, projetar a mobília. Muitas vezes a gente sabia quem tinha projetado o edifício, mas a mobília era comprada de artesãos. Tá? A decoração interior do edifício era feita por decoradores anônimos. E nesses casos, não. A gente começa, então, ao longo do século
XVIII a saber o nome de alguns caras que já faziam a decoração exterior e interior do edifício, e que projetavam a mobília também. Tá? O Augustus Pilding, ele inclusive chega a projetar cerâmica que vai ser usada nos edifícios. Ele projeta os relevos em massa, olha só. Tá? E como vocês veem, isso são folhas de parreira, são ramos e cachos de uva. Tá? Ele foge do classicismo. Ele não está desenhando folhas de acanto, ele não está fazendo cornija clássica, não. Ele está usando uma decoração moderna. Tá? Ele está buscando outro referencial camponês. Tá? Um outro projeto do Pilding, neogótico. Tá? A gente vê o quanto ele era medievalista. Felix Summerlee. John Ruskin, tá? Sobre quem eu falei ainda agora, teórico do restauro, principal, primeiro teórico do restauro. Foi importante por anotar, fazer levantamento, desenhar muitos monumentos, tá? No interior da Europa, nos interiores da Europa, por ter feito o restauro de vários edifícios. Se eu não me engano, o restauro mais conhecido da abadia de Westminster é dele. Modelagem de cornija. Vocês veem que nesses dois objetos ele tem um traço mais retilíneo, mais geométrico. Então, isso mostra uma adaptação dele ao processo industrial. Tá? Ele sabe que no processo industrial, apesar de se conseguir um perfil metálico e corte do vidro bastante finos, ainda não é tão simples se trabalhar com a curva. Então, ele trabalha com a geometria. Ele trabalha com a geometria mais retilínea. E ele tira partido disso, né? Inclusive por meio das cores. Um projeto de interiores. Por isso ele vai ser um dos grandes influenciadores do Arts and Crafts. Tá? Esse aqui é o Morris. Esse aqui é o William Morris. Esse aqui é um dos exemplos dos trabalhos do Morris. O Morris era principalmente um teórico e um ilustrador, tá? E as ilustrações dele eram justamente para produzir elementos de tapeçaria, de papel de parede e tudo mais que pudessem fazer frente, quer dizer, se contrariar, se contrapor à indústria e à produção industrial do seu tempo. Vocês vão ver, inclusive, alguns personagens de histórias clássicas aqui, entre as ilustrações que ele faz. A gente sabe o quanto a produção dele vai influenciar o movimento Art Nouveau que vem depois, né? Enquanto eu vou mostrando, gente, alguém quer falar alguma coisa?
Walter Crane fazia parte do grupo do Morris, tá? Fazia parte do grupo do Arts and Crafts. Ilustrador, Richard Shaw, ele era arquiteto, também do grupo. Isso aqui é o mesmo edifício, tá, gente? O que eu acho mais interessante dos edifícios do Shaw é que ele, ele consegue abandonar a estética, consegue abandonar completamente a estética do classicismo, tá? Então a gente não vê mais nenhum elemento classicista desses edifícios dele. Pelo contrário, a gente vê várias referências à arquitetura, por exemplo, a arquitetura camponesa, referências à cabana, tá? A cobertura de cabana. A gente vê as experiências dele com o vidro. Então, o vidro, gente, é um produto industrial, tá? E que começa a ser utilizado em larga escala a partir da produção industrial mesmo. Então, com a possibilidade de uso do vidro, e isso também vai acontecer no Brasil, tá? Quando vocês estudarem o ecletismo na arquitetura brasileira, vocês vão ver que uma das características do ecletismo é que vão desaparecer quase completamente as treliças, as gelosias, tá? as venezianas, que vão dar lugar ao vidro, que eram feitos em madeira, tá? Que se corrompe com o tempo, tal, e o vidro ele não estraga com o tempo, tá? O vidro produzido, inserido ainda no tempo do ecletismo tá lá até hoje. Então surgem essas experiências com o vidro, tá? E o Richard Shaw ele já mostra a experiência de fachadas de cima a baixo, como aquela ali atrás, né, inteiras em vidro. Claro que adaptada à realidade do frio, né, a gente vê que esse é um edifício adaptado ao frio. A gente sabe que ele é adaptado ao frio por causa do telhado bastante apontado, do telhado, que é apropriado para a queda da neve, para que a neve não fique retida no telhado. A gente sabe do frio por conta das chaminés, da existência de várias chaminés. A gente sabe do frio por conta do muito vidro também, que possibilita a vasta entrada de sol, da luz do sol na edificação, aumentando a temperatura interna. Tá? Então, a gente vê o bom uso das características projetuais e de elementos industriais já nessa edificação. Tá? E o quanto que ele abandona os elementos do período anterior, que são os elementos classicistas. Ou seja, na própria arquitetura, eles estão também fazendo experiências, né? Estão também fazendo experimentações que são importantes para o desenvolvimento de projeto e que vão abrir espaço para o desenvolvimento do movimento moderno que vem algumas décadas depois. Projetos de edifícios de apartamentos do Shaw, outras residências, tá? Seguindo características semelhantes ao que eu falei. Essas janelas em arco, que são chamadas de bow window. William Letterby, mostrando projetos de
bandeira dele. Projeto de edifício. Acho que é, gente. Todos esses que eu estou compartilhando com vocês, estudiosos da história da arquitetura, do patrimônio inglês e europeu dessa época, e todos eles participantes do Arts and Crafts, tá? O Letaby trabalhava também com marchetaria. Vejam só estes elementos em marchetaria produzidos por ele. Charles Boissy, também ilustrador. O que eu disse? Das histórias clássicas, tá? Alice no País das Maravilhas. Projeto de mobília. Edifício. Olha quanta experiência estética nova e diferenciada. Olha como eles experimentam, principalmente aqui o cilindro e os prismas, né? Dá para ver claramente vários prismas triangulares, os paralelepípedos, o cilindro, aqui os cilindros já dispostos na vertical, no corpo comum de edificação. Mais uma vez os cilindros. Essas experimentações são muito pré-modernistas, muito. Aqui, naturalmente, o Arts and Crafts ele vai ter uma influência posterior, tá? No Art Nouveau, na Bauhaus. Deixa eu parar mais um pouquinho desse quadro aqui. O Art Nouveau, sobre a Bauhaus, tá? E também sobre o movimento moderno. Bom, pessoal, entrou muito mais gente desde a hora que eu fiz a chamada. Vou já chamar de novo, tá? Vou saber quem foi que entrou. Vocês têm comentários ou perguntas para fazer sobre o que eu trouxe hoje? Vou repetir o que eu passei no começo para todo mundo, tá? O texto que se refere ao conteúdo da aula de hoje está no SIGA, tá bom? Então, quem perdeu, quem quiser rever isso aí, quem quiser mais detalhes, está interessado em saber mais sobre o Ruskin, Morris, pega o texto do Benévolo, Leonardo Benévolo, tá? Sobre as artes aplicadas, que está lá no SIGA, e acessa. O título do... Professor? Oi? Quem
quiser, vai estar disponibilizada a sua aula, porque tem alguns comentários que o senhor faz que não vão estar no texto, entendeu? Tipo, algumas coisas que o senhor falar mais do que o conteúdo. Eu queria saber se teria como disponibilizar as gravações para poder a gente rever e tal. Sim, Clara. Tem sim, tá? Quem é que está representando a turma? É a Luísa. Oi, professor. Sou eu. A Ah, Catrin está me ajudando, mas oficialmente ainda sou eu. tá bom. Se até o dia seguinte de cada aula eu não tiver publicado um link com a aula para vocês assistirem de novo, se for necessário, vocês me cobram, tá bom? Até o sábado, para poder quem assistir de novo, quem quiser assistir outra vez, tá? Mas, Clara, assim como tem comentários que eu faço na aula que não tem na leitura, tem muitas coisas na leitura que eu não falo aqui, tá? Eu acho, inclusive, que os autores, eu considero os autores trocentas vezes mais eruditos do que eu, tá? Eu tento traduzir o que eu trago deles sempre de uma forma mais assim, simples, palatável para vocês, e de uma forma que eu consiga explicar falando naturalmente, tá bom? E aí eu também acabo passando por cima de muitos detalhes, que sempre os livros apresentam muitos detalhes, justamente porque se eu for dar todos os detalhes, a gente não sai de metade de um texto. Não, eu não teria chegado na metade do texto se eu fosse dar todos os detalhezinhos. Tá bom? Então, assim, eu posso, daqui a pouco, é porque assim que eu termino de gravar a aula, o Google ele leva um tempinho, eu não sei quanto tempo é. Vou tentar observar hoje o horário em que vai aparecer para mim o arquivo, tá? Mas ele leva um tempinho até aparecer no meu Drive o arquivo de gravação dessa aula. Então eu não consigo upar imediatamente. Mas eu vou upar, vou começar a upar todas as aulas. Mas a dúvida era essa? O conteúdo tá legal, né? Vou dizer para vocês que essa é a disciplina que eu mais gosto de ensinar. De todas as disciplinas de História e Teoria do curso, essa é a que eu mais gosto de ensinar. O século XIX, para mim, é fenomenal. Inclusive, é o que eu estudei no meu mestrado, o que eu estudei no meu doutorado. Eu estudei Amazônia no século XIX, porque eu sou apaixonado por isso. Tá? Bom, deixa eu abrir o cigarro de novo. Bom, para a próxima aula, já está também no cigarro o texto do Nicolaus Pevsner, tá? Sobre o Art Nouveau. O título do texto é A Arte Nova. Tá bom? Esse texto vocês precisam ler durante a semana e eu quero que vocês produzam um resumo desse texto, tá, para me apresentar na aula que vem. Esse resumo do texto já vai contar com uma avaliação para vocês. Tá? Então, vocês querem me entregar no dia da aula? Como é que vocês querem fazer? Vocês me entregam na véspera da aula? Pode ser. Pode ser no dia, né? Porque tem gente que vai pegando a cada dia o que tem que fazer para o dia seguinte.
Então eu acho que eu recebo até o horário da aula. Até o horário da aula. Não me mandem depois do horário da aula. Tá bom? Então, o resumo é individual, tá? E eu quero um resumo de uma lauda. Uma lauda. Tá bom? Não, vocês vão mandar para o meu e-mail. Meu e-mail é professorandrecoelho@gmail.com. professorandrecoelho@gmail.com. Aí, tá? Eu também uso meu e-mail institucional, que é andrecoelho@unifap.br. Só que ele vai cair em outro endereço de e-mail. Se vocês mandarem para esse, ele vai cair no meu pessoal. Então eu prefiro que vocês mandem para o professor André Coelho. Tá bom? Depois eu vou corrigir esse caminho aí que está fazendo, porque está fazendo o caminho errado meu e-mail. Estava abrindo a frequência. Ana Clara está aí. Aqui, professor. Ana Paula. Aqui, professor. Ângela. Tô aqui. Antônio. Aqui, professor. Beatriz. Aqui, professor. Bia. Tô aqui, tô aqui. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, tá certo. Estou vendo. Gente, o nome do texto é A Arte Nova. Só que não tem dúvida, por quê? É só entrar no SIGA, acessar a aula da semana que vem e o texto está lá, na aula da semana que vem. Tá bom? Então, não precisa assim, se preocupar em anotar o nome do texto, tal. É só ir no SIGA, semana que vem, 30/7, está lá, a arte nova. O texto está lá, associado com a data da aula que vem. Tá? Elisa. Aqui, estou presente. Manuele Emília. Presente. Emanuele Campos. Presente. Pause. Aqui, professor. Gabriel Viana. Aqui, Giovana. professor. Gabriel, você tá aí, Gabriel. Giovana. Ô, Giovana. Cadê você? Acho que ela deve ter caído, professor. Ela tava aí, né? Erivelto Gabriel. Ele tava aí, né? Ele tava entrando e saindo o tempo todo. Eu sei que a É, porque conexão ele tá dele nos cai pra dados caramba. móveis. Ian. Ian entrou? Eu não vi o Ian. Acho que Ian não entrou. Ive. Tá online? O Ive tá aí? Ive, Thiago. Jenny. Jenny, presente. Ok, Jéssica, Cristine. Joiciane. Aqui, professor. Karen. Aqui, professor. Karina. Aqui, presente. Catrine. Aqui. Larissa. Luana Cavalcante. Presente. Luana Saraiva. Presente. Luísa, presente. Presente. Matheus. Presente, professor. Melissa. Rafaela. Professor, eu estava presente. Presente. Duas pessoas falando ao mesmo tempo.
A Giovana, professor, que lembra que eu falei que ela devia ter caído? Ela tá falando agora. A Giovana e a Rafaela, né? Estão falando aqui. Isso, estou presente. Roberta. Ok, Roberta. Roberta entrou depois, né? Sara, presente. Aí, Sara. Tô aqui, tô aqui. Tá bom. Vitor. Vitor Duarte. Presente. Wilson. Presente, professor. Ingrid. Ingrid não, né? Ok, gente. Quem estou atrasado, eu estava colocando uma falta. Estou atrasado, mas eu vou colocar todo mundo presente. Tá? Vou começar pensando aqui o que eu vou fazer para chamar. Minha turma de Itaú está com 40 e não sei quantos alunos. Aí eles queriam que eu usasse o Google para fazer a frequência. Mas tem detalhes de frequência que só fazendo, eu mesmo fazendo, não adianta não. Eu prefiro fazer uma vez, às vezes duas vezes, para ter certeza de quem está, de quem não está. Gosto assim. Gente, vou ficar por aqui hoje. Guardo vocês semana que vem com o resumo, tá? Um abraço e assistam a abertura. Bom final de semana, pessoal. Vamos torcer pelo Brasil. Bom final de semana. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau, Valeu. prof. Bom final de semana. Tchau, professor. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. É.